bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Helena, do Machado de Assis. Gente, que livro, que livraço! Sempre Machado de Assis consegue me surpreender com os vários tipos de gênero. Diz os estudiosos que esse livro aqui é da fase romântica do Machado, só que eu vou dizer que esse romance aqui não tem nada dos romances que vocês estão acostumados, desse mamão com açúcar. Não é. Esse romance é um romance completamente diferente. Eu vou contar um pouquinho do enredo sem estragar e sem tentar dar nenhum spoiler para vocês entenderem do que se trata. Esse livro foi escrito em 1876 e ele se passava mais ou menos na mesma época, em 1850. Ele foi escrito durante um período da história onde, além de ainda termos pessoas escravizadas, nós tínhamos também aquela sociedade muito tradicional, onde as leis e a moralidade era composta principalmente pela religião e pela Igreja Católica, certo? Então a gente começa a história com a morte do Conselheiro do Vale, Conselheiro Vale, na realidade. Ele era uma pessoa muito conhecida ali da região, ele tinha um filho chamado Estácio e ele morava com a irmã, Dona Úrsula. A esposa dele já tinha falecido e até então ele só tinha o filho Estácio. No primeiro capítulo a gente já é apresentado para essa situação e no primeiro capítulo a gente tem a leitura do testamento do Conselheiro Vale. E quem tá lendo esse testamento é o Dr. Camargo, que era um grande amigo da família. O Dr. Camargo, então, ao abrir esse testamento e ler para a família, descobre que o conselheiro tinha uma filha bastarda de nome Helena, que tinha por volta de 15 anos de idade, e o último desejo do conselheiro é que, para que ela também pudesse desfrutar da fortuna que ele estava deixando como herança, o desejo dele é que Helena fosse morar com eles. Estácio aceita, porque era o último desejo do pai, mas a Dona Úrsula fica com o bico, não gosta disso, fica com medo porque não sabe qual é a procedência da menina, ninguém sabia da existência dela, muito menos quem era a mãe dela, como assim trazer a menina pra morar conosco, que história é essa, a gente não sabe a índole, enfim. Do segundo capítulo em diante a gente conhece a Helena, que era uma moça encantadora e que, ao contrário do que todo mundo achava, ela sim tinha tido estudo, ela tinha tido a oportunidade de estudar em bons colégios, todos bancados pelo Conselheiro Vale. Ela tinha tido uma boa educação e ela era muito doce, esperta, muito carinhosa. Então esse seu temperamento já conquistou logo o coração do irmão, mas conquistou o coração da Dona Úrsula a duras penas. Demorou bastante para que a Dona Úrsula passasse a confiar em Helena. A gente tem também aqui alguns outros personagens que vão compor a história que são muito importantes. Por exemplo, o Padre Melchior. O Padre Melchior, ele não era só um padre ali da região, ele era um conselheiro e amigo da família. Então sempre que acontecia alguma coisa em que a família ficava balançada, o Padre Melchior era sempre essa pessoa que era o intermédio, que dava ali alguns conselhos, que era o mediador nessas situações. E a gente tinha também a Eugênia, que é filha do Dr. Camargo e que já estava ali enamorada com o Estácio já tinha algum tempo. Bom, o narrador, gente, ele é um narrador muito interessante porque ele vai jogar aqui pra gente algumas insinuações que vai deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Insinuações do tipo, olha, esse carinho que o Estácio está tendo com a Helena e vice-versa não está parecendo muito fraternal. Sim, a gente fica com essa dúvida durante algumas conversas dos dois, porque os dois, como eu disse, já ficam encantados um com o outro desde então e passam ali a ter uma boa amizade, conversam bastante, coisas do tipo. Até que chega um determinado momento que acontece uma situação que eu não vou contar pra vocês, em que a Helena se vê encurralada. E aí a Helena começa a conversar com o Estácio, perguntando pra ele, aí, quando você vai pedir a Eugênia em casamento? É melhor você pedir logo? Por que você já não se casa logo? E aí, esse momento, gente, é um momento onde a gente começa a sentir que aquilo não era uma história tão simples, que aí vão tendo mais camadas pra gente tentar descobrir. O narrador vai jogando então essas informações, a gente vai ficando cada vez mais empolgado com a história, querendo saber pra onde o narrador tá levando todo aquele caminho. E, enfim, é tudo que eu posso dizer da história, gente, mas é um livraço. Vocês não vão se arrepender se derem chance para Machado de Assis através de Helena. Esse livro é espetacular. E aí, gente, é muito interessante que toda vez que eu leio algum livro do Machado, eu sempre fico com alguma frase de impacto na minha cabeça. É muito interessante como o Machado, ele era muito sábio com as palavras, ele era muito inteligente em falar, em dar conselhos com palavras, com frases
tão interessantes, tão bonitas e tão profundas, sabe? Então aqui no primeiro capítulo mesmo, quando o Dr. Camargo volta pra casa e vai conversar com a esposa e com a filha sobre como foi, né, o velório, como foi a leitura do testamento, né? A filha vai comentar com eles que ela não quis se demorar muito no velório porque ela não queria continuar vendo a família triste, não queria continuar sentindo essa tristeza. E aí a mãe fala uma frase tão interessante, elas iniciam aqui um diálogo tão profundo que eu quero compartilhar com vocês. Ela vai dizer o seguinte: mas a tristeza é necessária à vida. As dores alheias fazem lembrar as próprias, e são como um corretivo da alegria, cujo excesso podem engendrar o orgulho. Camargo temperou esta filosofia, olha que bonito isso, ele temperou, ele deu um temperinho a mais, que lhe pareceu demasiado austera, com algumas ideias mais acomodadas e risonhas. Deixemos a caridade a sua atmosfera própria, concluiu ele, e não antecipemos a da reflexão, que é tornar infelizes os que ainda não passaram do puro sentimento. Olha que profundo isso. Então a filha mas comentou que não se demorou muito num velório, porque ela não queria continuar vendo a tristeza daquela família. E a dona Tomasa vai dizer pra ela que é importante a gente ver a tristeza dos outros, porque faz nos lembrar das nossas próprias tristezas, e isso faz com que a gente meio que equilibra com a alegria. Porque uma pessoa sempre muito alegre pode se tornar uma pessoa muito orgulhosa. Então que é importante ter esse equilíbrio entre a tristeza e a alegria pra gente se tornar pessoas normais. Olha que bonito isso. E aí o Dr. Camargo viu que essa conversa era um pouco amarga pra idade da filha, que era tão nova, e decidiu temperar, dar um saborzinho diferente nessa conversa pra não tomar um rumo muito amargo. E aí ele diz, olha, ela não tem idade para esse tipo de conversa, deixa ela ter os sentimentos puros que ela ainda tem, porque a vida vai se encarregar de fazer ela ter esses pensamentos e esses sentimentos mais profundos que você, por já ter experiência, já tem. Gente, tudo isso no primeiro capítulo, então como não amar Machado de Assis? E, gente, é isso que eu tenho pra falar, não dá pra contar muito mais da história, porque tudo que eu falar vai ser spoiler, mas é uma história linda, vocês devem conhecer. Então fica aqui a dicaça pra vocês de Helena, de Machado de Assis. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Deixa aqui pra mim nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou, se você curtiu ou se você ficou curioso. Conta aqui pra mim nos comentários, quero conversar com você a respeito desse livro. E a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!